Sim, Pai, nós queremos te dar a honra, louvor, adoração nessa noite. Oh, nós reconhecemos a sua presença, Pai, aqui neste lugar. Reconhecemos, Pai, que o Senhor tem nos alcançado com a sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos nessa noite estar com o nosso coração aberto para receber do Senhor, aberto para receber a tua palavra, Pai, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é vida, Pai. A tua palavra nos traz, Pai, liberdade para estarmos diante do Senhor, Pai, com ousadia. Oh, a tua palavra nos manifestou alegria. Oh, muito obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Pai. Graças te damos, Pai, porque a obra que o Senhor iniciou em nossas vidas, o Senhor há de completar. Há um mover do Senhor sobre nós nessa noite, para nos acrescentar, Pai, para nos fortalecer. Oh, muito obrigado, Senhor. Oh, muito obrigado, Pai. Eita, Tu és maravilhoso, Senhor. Você pode levantar a sua mão e você, com as suas palavras, adorar ao Senhor. Oh, você pode deixar a sua boca proclamar palavras de adoração a Ele. Aleluia. Oh, maravilhoso. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és poderoso, Senhor. Oh, Tu és o príncipe da paz. Aleluia. Oh, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, o Senhor é Senhor sobre nossas vidas. O Senhor é dono de tudo. Poderoso e glorioso. Maravilhoso. Deus forte. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Eita. Nós te adoramos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eita, Deus maravilhoso. Como nós te amamos, Pai. Como nós amamos a sua palavra, Pai. Nós amamos o Senhor. Oh, nós reconhecemos o Senhor nessa noite, Pai. Oh, Tu és o nosso Senhor, mas também o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é nosso Pai. Você pode dizer comigo: o Senhor é nosso Pai. Diga assim: o Senhor é o meu Pai. O meu Pai. O meu Pai. Eita, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um aperto de mão, um abraço na pessoa do seu lado. Dê uma palavra para ela. Seja um instrumento de Deus aí nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grandioso, poderoso, majestoso é o Senhor. Amém, irmãos? Você pode se sentar. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí, povo santo, boa noite, graça e paz. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Você está pronto para ouvir uma palavra que vai abençoar a sua vida? E se você não gostar da palavra, você vai receber mesmo assim? Aleluia. A gente vem para a igreja para ouvir tudo que o Senhor tem para nos falar, não é verdade, irmãos? E eu sei que eu estou debaixo de uma inspiração do Senhor nessa noite. Amém? Eu tenho um assunto muito importante para compartilhar com você. E eu tenho certeza que esse assunto que eu vou falar hoje à noite vai mudar. Nós estamos no mês de maio, né, irmão? Quase no meio do ano já. Nós temos pouco mais de 6 meses para terminar o ano. Mas eu quero dizer a você que se você colocar em prática, eu vou te ensinar hoje à noite, esse seu meio de ano e final de ano não vai ser mais o mesmo. Eu quero honrar a sua vida, você que está aqui nessa noite, amém? Você que é assíduo nos cultos, você que não falta um culto da igreja. Eu quero fazer menção a você que está me acompanhando pela internet, que principalmente podia estar aqui nessa noite e não está. Você teve uma grande oportunidade, e não sei por qual motivo você não veio, não está conosco aqui. Mas hoje à noite eu vou falar sobre um assunto muito importante, queridos.
E eu tenho certeza que... Ó, tem um zumbido aqui terrível, Sam. Me ajuda aí. Bum. Esse veio o que é. Aleluia. Eu quero compartilhar com você. Os meninos vão colocar aí uma tela aí no fundo, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Amém, irmãos? Aleluia. Eu não vou nem divulgar o que eu vou pregar hoje à noite. Vou deixar que eles coloquem aí. Eu vou falar hoje à noite sobre por que congregar. Diga assim, por que congregar? Pegue alguém do seu lado e pergunte para ele ou para ela assim, por que congregar? Olha, irmão, que pergunta boa. Por que a gente vem à igreja? Talvez seja o microfone, não sei, Santo. Se for, a gente tira, amém? Sei não, bum, não sei se é o ar-condicionado. Mas, ó, irmãos, eu acredito que quando a gente está na igreja, existe um propósito de a gente estar aqui, não é, irmãos? Eu já fui para a igreja porque eu queria que o pastor me visse na igreja. Você já fez isso? Alguém já fez isso também? Rapaz, o cara não está nem com vontade de ir, mas no dia o cara, rapaz, eu vou, porque esse pastor não me vê lá. Ué? Eu já fiz isso, queridos. Eu já fui para a igreja porque do meu testemunho, né, para com os irmãos, já fui para a igreja por causa do meu testemunho, para com o pastor, para não sair mal na fita, amém? Mas eu quero alinhar esse pensamento hoje à noite, irmãos. Eu acredito que a gente pode ter inúmeros motivos que nos farão vir à igreja. Descobriu o santo? Sei não. E a gente tem inúmeros motivos que nos fazem vir à igreja, e eu acredito que o melhor motivo é o motivo certo. Amém, querido? Diga assim, o melhor motivo é o motivo certo. E por que falar sobre esse assunto? Eu coloquei aqui, ó. Vivemos num tempo onde muitos procuram viver a fé de forma individual, mas a Bíblia revela um princípio claro. Deus nunca projetou o homem para caminhar sozinho. Amém? Quantos lembram lá em Gênesis, quando o Senhor falou, Deus criou o homem, Deus tinha comunhão com o homem, e o homem tinha tudo a seu dispor, não é? E a palavra de Deus diz assim, o Senhor falou para ele, o Senhor falou consigo mesmo, né, com a Trindade, não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia diz que ele, depois que fala aquilo, ele diz assim, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma mulher que vai estar à altura, né, para estar com ele nessa jornada. Então você vê que desde o primeiro momento Deus estabeleceu, né, que a humanidade deveria viver a vida comum, ou viver em comunidade. Quando nós lemos a Bíblia, nós também percebemos que isso não foi algo específico somente para o Éden. Não foi algo específico somente para Gênesis 1 e 2. Não. A gente percebe, irmãos, que ao longo de todas as gerações, né, Deus, ele... Descobriu? É mesmo, velho? Que coisa, né? Aí você vai ver que o Senhor não projetou o homem para andar sozinho, e aí você vai ver que no desenrolar da história, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 relata a queda do homem, Gênesis 4 a gente já vê que a família já foi estabelecida ali naquele primeiro momento, amém? E aí você vai ver na continuidade, queridos, que o homem cresce e se desenvolve para viver em comunidade, amém? E esse princípio é um princípio muito importante. Por quê? E aí é onde a gente vai tratar sobre alguns elementos aqui que certamente vão nos acrescentar muito e vão fazer com que a gente perceba o quanto é importante viver a vida comum dentro da igreja. E aqui eu quero passar para o segundo slide, né? Falar um pouquinho sobre alguns princípios importantes que a gente certamente vai ser acrescentado muito. O primeiro princípio é o princípio da comunhão. Esse princípio aqui, irmãos, é um princípio que ele só é colocado em prática quando você está vivendo a vida em comunidade. Quando você está vivendo a vida, né, conectado com outras pessoas. Quando você está, né, num ambiente como esse, quer seja trabalhando, como os meninos estão trabalhando aí, ou sentado, uma pessoa que está do seu lado, aí que você conhece. Mas a grande verdade é que Deus criou o homem para viver em comunidade. Essa ideia não é uma ideia do Novo Testamento. Também não é uma ideia da Igreja Verbo da Vida. E eu fico muito feliz por isso, irmãos, porque eu tenho ouvido muitas pessoas falarem que elas podem congregar em casa. E isso é uma mentira para quem está me acompanhando pela internet. Para você que veio para o culto hoje, nota 10 para você. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Quando tem culto na igreja, a sua casa não é o melhor lugar para estar. Amém, querido? Aleluia. Ô, Sam, me dá aqui o outro microfone.
Quando tem culto na igreja, irmãos, o melhor lugar para você estar é dentro da igreja, ouvindo a palavra, amém? Vivendo essa vida em comunidade, vivendo esse momento aqui, que certamente vai ser um momento que vai te acrescentar muito, que vai trazer instruções para você, orientações para você, que de fato liberar sobre a sua vida, amém? Um conteúdo, mas não somente um conteúdo, vai liberar sobre a sua vida, irmão, o que Deus tem para você como projeto, o que Deus tem para você como propósito, amém? E esse propósito, a gente não vive ele fora do ambiente da igreja. Então, a vida em comunidade é algo muito importante. Outro princípio muito importante também, a unidade. Você já percebeu, irmãos, que quando Deus fala sobre unidade, Deus não está mencionando que nós vamos ser iguais uns aos outros. A unidade, irmão, ela fala sobre você até ter o seu tipo de pensamento, a sua forma de pensar, a sua forma de se comportar. Mas é na unidade onde você vai muitas vezes abrir mão do seu eu, abrir mão da sua vontade, e você vai escolher a vontade da coletividade, e você vai escolher a vontade da igreja, amém? Isso é importante para a gente. Por quê? Porque isso, quando você aprende a fazer isso dentro da igreja, fica muito mais fácil você viver isso também dentro da sua casa. Quantos lares, quantos casamentos foram destruídos ao longo do tempo, porque o casal não andava em unidade? Muitas vezes, algumas vezes eu já vi o casal culpando os filhos, o casal culpando o trabalho, culpando os problemas, a dificuldade financeira por sua separação, quando na verdade é porque o casal não aprendeu a viver em unidade. Então, a unidade, irmão, você pode aprender de muitas formas, o ambiente familiar é um deles, mas uma das formas de você aprender sobre unidade é dentro do ambiente da igreja. Amém, querido? Porque aqui na igreja tem muita gente diferente, aqui na igreja tem muitas pessoas que se comportam diferente, cada um de nós aqui pensa de uma forma diferente, irmãos. Eu não prego aqui sozinho. Hoje pela manhã, a irmã Graça estava trazendo uma palavra maravilhosa aqui sobre oração, do jeito dela, irmão, ela falando que estava com vergonha, ela falando, mas meu irmão, vou te falar, se todo mundo pregasse com vergonha da forma que ela pregou, estava bom demais, não é não, querido? Porque ela fluiu, entende, queridos? Ela fluiu na palavra, mas ao longo do tempo, como ela mesma falou, ela flui muito na intercessão, ela flui em oração, aleluia. Eu tenho outras pessoas aqui, queridos, que não são tão expressivas, não são tão conhecidas, né? Mas também são grandes intercessores. E para você exercer a intercessão, você precisa entender sobre unidade, porque não tem como a gente interceder por algo sem que a gente esteja unido em um mesmo propósito, em um mesmo parecer. Então é na igreja, irmão, que esse princípio de unidade é colocado em prática. Outra coisa também muito importante, existe um princípio na Bíblia, irmão, que a gente vai ver esse princípio se tornando muito mais claro quando Deus estabelece a comunidade de Israel, que é o princípio do ajuntamento. Diga assim, ajuntamento. O princípio do ajuntamento não funciona quando um está na igreja e o outro está em casa. O princípio do ajuntamento funciona quando nós estamos juntos em um mesmo lugar. Então você vai ver, eu vou trazer aqui algumas passagens daqui a pouco, que vão demonstrar para você, queridos, que de fato, em muitos momentos, queridos, Deus liberou grandes milagres na vida de pessoas, tanto milagres de acontecimentos com relação a eles irem para determinados lugares, quanto milagres de cura, milagres de posse, não é? Ele liberou, por quê? Porque aquele povo estava andando junto, eles estavam vivendo a vida em comunidade. E por último, irmão, quando você vive em comunhão na igreja, em unidade, em ajuntamento, é automático a gente andar numa vida fervorosa no Espírito. É aqui que você aprende sobre o fervor no Espírito, é aqui que você aprende sobre correr. Pastor, como é que eu aprendo sobre correr? Vendo os outros correrem. Como é que eu aprendo sobre rir? Vendo os outros rirem. Como é que eu aprendo, pastor, sobre boa parte do mover do Espírito? É você simplesmente abrindo o seu coração, irmão, e deixando Deus operar através da sua vida. Amém, queridos? Então você observa aqui, queridos, como esse ponto aqui é muito importante, né? Eu até percebo que quando uma pessoa se afasta da comunhão, ela se afasta do ambiente onde Deus libera crescimento, onde Deus libera direção, onde Deus libera poder. Quantas pessoas que a gente conhece, queridos, o primeiro passo que elas deram foi se afastarem desse ambiente de comunhão. Pessoas que hoje não estão tão avivadas assim, pessoas que hoje não estão tão firmes assim no Evangelho.
primeiro passo que elas deram foi faltar aqueles primeiros cultos. Elas não estavam presentes mais nos cultos da quinta-feira. Elas não estavam presentes mais no culto de oração. Elas deixaram de vir no culto domingo pela manhã. E aí, consequentemente, elas deixaram de vir no culto domingo à noite, irmãos. E aí, queridos, emenda uma semana na outra. E aquela condição de não estar mais na igreja torna-se normal, torna-se comum. Queridos, isso é muito perigoso. Por quê? Porque no momento que você se afasta desse ambiente de comunhão, Deus deixa de liberar sobre a sua vida crescimento, deixa de liberar unção, deixa de liberar poder. Todos nós aqui, irmãos, em áreas mais distintas da vida, a gente deixa de crescer. Por exemplo, eu deixo de crescer como homem de Deus, não é somente como pastor. Eu não quero somente ter os melhores sermões para pregar na igreja, irmãos. Porque que adianta ter o melhor sermão e ter uma vida vazia? Então eu desejo também crescer como homem de Deus, crescer em oração, como foi muito bem falado hoje pela manhã pela irmã Graça, crescer em graça, irmão, crescer no conhecimento do Senhor, mas também crescer nos relacionamentos. Esses dias eu tenho conversado até com algumas pessoas aqui da igreja, tem sido dias corridos para mim. Uma semana a gente estava na conferência, não é, de pastores, aí depois quando a gente voltou, a gente passou uma semana e pouco adoecido, depois eu viajei, amém, e aí viram uma coisa em cima da outra, irmão, mas eu vou lhe falar um ponto aqui. É muito importante o ambiente do culto. Diga assim: o ambiente do culto é muito importante. Aleluia. Por quê? Porque é no ambiente do culto, irmão, onde você recebe, direcionamento para a sua vida, onde o poder de Deus se manifesta, onde o crescimento de Deus, irmão, abre a porta para você poder passar e se desenvolver nas principais áreas da sua vida, irmão. Seu casamento, por exemplo, a sua vida profissional, por exemplo, irmão, a sua vida no contexto de igreja, a sua vida espiritual. Quantos de nós chegamos aqui, irmãos, numa condição terrível, e hoje a nossa condição não é mais a mesma? Quantos de nós começamos a ouvir a palavra, irmãos, e a nossa vida estava destruída, e hoje nós temos uma vida transformada por causa do poder da palavra de Deus? Então a palavra de Deus, queridos, ela é viva e ela é eficaz, ela é poderosa para mudar a sua vida. Diga assim: a palavra de Deus é poderosa para mudar a minha vida. Amém. Agora, um ponto importante. O ponto número 1 que eu quero trazer para você aqui é o princípio da comunhão desde o Antigo Testamento. Deus sempre chamou o seu povo para se reunir. Se você olhar o primeiro momento ali que Deus trata, com a comunidade de Israel, você vai ver que Deus estabelece inclusive festas. Se você olhar a história do povo de Israel, você vai ver que o povo de Israel é o povo mais festeiro da terra. Por quê? Porque durante todo o ano, irmão, existem inúmeras festas de comemoração de coisas que o Senhor já fez, do que o Senhor já operou na vida daquele povo. Então a gente vai perceber, queridos, que de fato Deus sempre chamou o seu povo para se reunir. Esse não é um princípio que a gente vê Pedro ensinando, Jesus ensinando, Paulo ensinando, o pastor Emiliano ensinando. Não, esse é um princípio, irmãos, que já vem desde os primórdios, desde os primeiros relatos na Bíblia. Então, o povo de Israel não vivia uma vida isolada. Eles viviam uma vida reunida. A nação era uma nação unida, Eu me lembro quando a Bíblia fala, que o povo conhece o seu Deus, se torna forte e faz proezas. Mas eu vou lhe falar uma coisa, querido. Quando a Bíblia fala sobre o povo que conhece o seu Deus, imagina que quando a Bíblia faz menção sobre o povo que conhece o seu Deus, automaticamente a Bíblia está falando sobre o povo que está reunido. Porque quando fala sobre divisão, a Bíblia fala que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Se isolar não é bom. E quando eu falo se isolar, eu não me refiro somente ao fato de você exclusivamente estar isolado, mas eu me refiro muitas vezes a pessoas, a famílias que estão se isolando. Quantas pessoas estão agora em casa? Talvez você vai até desligar depois do que eu vou falar, mas está em casa, está com o filho, está com a mulher, está com o marido lá, está com a mãe, está com a sogra, está com o nora, todo mundo assistindo o culto e podia ter vindo para a igreja, irmão. Que poder esse pai, essa mãe vai ter? Que força ele vai ter, queridos, para dizer para o filho para ir para a igreja? Quando chega uma situação em casa, ele vai dizer não para o culto, queridos. Então eu percebo, irmãos, que a gente tem que desenvolver e colocar esforço muitas vezes para estar aqui.
Porque o ambiente da igreja, irmão, é um ambiente onde você vem e há uma unção coletiva. Já aconteceu com você de você vir para um culto? Já aconteceu comigo. Às vezes tem culto que eu prego a palavra e quando eu desço ali eu digo, rapaz, eu acho que essa foi a pior palavra que eu já preguei da minha vida. E aí quando acaba o culto, aí vem um irmão e fala, rapaz, eu fui muito abençoado pela palavra de hoje. Eu vou dizer, rapaz, esse irmão está ouvindo o que eu não preguei isso tudo aí que ele está falando? E aí vem outra pessoa e fala pela internet, outra pessoa manda uma mensagem pelo WhatsApp. Como eu fui abençoado com essa palavra, pastor? E eu percebo algo, irmão. Eu percebo que esse ambiente aqui não é um ambiente onde somente as palavras estão chegando ao seu ouvido. É um ambiente onde há uma unção coletiva que está agora mesmo abençoando a sua vida, que está trazendo destravamento em áreas que você não consegue imaginar. Há uma influência aqui neste lugar, irmão. E essa influência, ela não é uma influência que traz desgraça para você, não. Ela é uma influência que lhe traz crescimento, que lhe traz avanço. Sabe, esses dias eu estava conversando com alguém e me veio, a gente estava falando sobre um assunto. E eu até já falei com uma das pessoas que ajudam a gente nessa parte de comunicação. E eu falei assim, rapaz, eu quero gravar vídeos de pessoas que vão trazer testemunhos, para a gente colocar aqui no Verbo News. Testemunho de casamentos que foram transformados. Testemunho de vidas, irmãos, que foram alcançadas pela palavra. Testemunho de pessoas que estavam aqui, que chegaram aqui, que estavam com a vida destruída e hoje a vida dela foi reconstruída. Testemunho de pessoas que estavam quebradas, falidas financeiramente e porque começaram a dizimar e ofertar, a vida foi completamente transformada. Aqui tem um monte de gente, irmão, que isso aconteceu. Por quê? É por causa da palavra. E aonde a palavra está sendo pregada? Diga, na igreja. Na igreja. Olha o que a Bíblia fala aqui em Deuteronômio, capítulo 31, no verso 12. Quero abrir com você aqui, ó. Deuteronômio, no capítulo 31 e no verso 12. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom? Amém! Diz assim a palavra do Senhor: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam o testemunho e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Veja o que ele fala no começo aqui, ele fala assim, ó, ajuntai o povo, ajuntai os homens, ajuntai as mulheres, ajuntai os meninos, ajuntai o estrangeiro, para que ouçam e aprendam. Veja, irmão, Deuteronômio, irmão, quantos anos isso aqui foi escrito? Muito tempo. Mas já era a visão de Deus o ajuntamento, já era a visão de Deus, queridos, o estar conectado. Deus ordenou o ajuntamento. Veja, irmão, estarmos reunidos aqui não é simplesmente um culto domingo à noite, é uma ordenança do Senhor. Então eu quero que você fique alegre com isso. Porque, muito embora, irmão, a gente muitas vezes em casa, a gente pode escolher vir ou não vir, eu quero dizer a você, que se é uma ordenança do Senhor, não é algo opcional. Aleluia! Olha, se ajuntar, vir congregar, participar dos cultos, não é algo opcional. Poxa, pastor, agora deu. A Bíblia diz que Cristo me libertou para que de fato eu fosse livre. Pois é. Mas a Bíblia também diz que você foi comprado e você não é mais de você mesmo. Olha aí, ó. Você não é mais de você mesmo. Você tem um dono, irmão. E eu vou lhe dizer uma coisa. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso. Nós não fomos chamados para fazer a nossa própria vontade. Porque, queridos, ó, essa carnezinha aqui tem muita vontade, viu? E tem mesmo, irmão. Eu estava agora, no final de semana passado, vocês perceberam que a gente estava ausente. Mas eu, inclusive, mais está ausente hoje, porque foi ministrar em uma outra cidade, desde quarta-feira que ela está lá. Queridos, ó, eu estava lá naquele hotel, fui para um hotel em uma praia aqui próximo, 200 e poucos quilômetros. E, queridos, eu não queria voltar, não. Que lugar massa, que top, irmão. Olha, eu vou te falar, a gente você sabe, né, casal, a gente foi comemorar 20 anos de casado, olha que maravilha, irmão, 20 anos, eita, glória a Deus, eita, meu Pai, nos dê graça para a gente não precisar esperar os anos passarem para ir para um lugar daquele, irmão. Mas, ó, a gente teve a oportunidade, nas madrugadas, a gente está acordado,
Imagina o que quem estava fazendo na madrugada, né, querido? Aleluia. Sou casado, amém, irmão? Estava com a minha mulher, glória a Deus. E aí, irmão, muitas vezes a gente levantava na madrugada e ia passear no hotel, ia comer alguma coisa. E eu percebi algo, queridos. Quando eu voltei, eu estava mais gordinho. Eu estava com uns quilinhos a mais. Por quê? Comia de manhã, comia meio-dia, comia à tarde, comia à noite, comia nas madrugadas. Era tudo incluso. Tudo incluso. Mas, eu percebi algo. Por melhor que fosse aquela vida, ela não era para mim. Ela não era para mim. Minha carne queria. Quando chegou o último dia, que foi a terça-feira, eu digo, sabe aquele... Quando eu jogava videogame, quando eu era garoto, tinha um botão chamado Start, né? E tinha outro chamado Reset. No Super Nintendo, quem é que lembra disso? Era Reset e Start, né? É isso, né, que tem, né? Reset e Start, né? Rapaz, sabe daquele momento da hora de você apertar o reset? Apertar o reset para voltar de novo, a gente voltar para sexta-feira e mais uma vez passar o final de semana. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a vida não é só assim. Aleluia. Por quê? Porque eu entendo, queridos, que nós temos responsabilidades, eu tenho responsabilidade, você também. E eu não estou aqui nessa noite somente porque eu sou pastor. Porque hoje de manhã eu estava aqui, claro, como pastor, mas recebendo a palavra e sendo abençoado. Então eu quero que você perceba algo aqui, queridos. Olha o que o Salmo 122, versículo 1 diz. Salmo 122, no verso 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Rapaz, é alegria para você estar aqui ou você está com a cara de birra hoje? Quem veio forçado hoje à noite? Quem veio forçado? Levanta a mão aí para eu ver, para orar por você. Aleluia. A irmã levantou a mão ali atrás. Olha, foi só coçar o cabelo. Oh, glória a Deus, queridos. A Bíblia fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, irmão, vir à igreja é motivo de alegria. Por quê? Eu sei que na igreja eu vou receber algo de Deus que vai mudar a minha vida. Eu já vi, irmãos, não somente agora, mas também na época que eu era uma ovelha somente, um auxiliar somente. Eu também, olha, já fui até para eventos que eu sentei numa cadeira para receber do ministro, que era um cara, que eu dizia, meu amigo, eu vou sair daqui cambaleando da palavra que eu vou receber hoje. E aí quando eu sentei lá para ouvir o pregador, que eu disse, mas rapaz, aquela unção todinha, onde foi? Onde é que estava aquela unção? Porque eu não vi. Mas depois porque tudo que eu vou no culto eu anoto. Se você olhar para mim ali, eu não estou falando com ninguém no WhatsApp, eu estou anotando a ministração. E eu anoto de quem ministra aqui também. Hoje pela manhã eu anotei. Aleluia. Anotei. E às vezes quando eu estou numa conferência, né, que eu chego em casa, eu chego no hotel, que eu vou olhar aquele conteúdo, irmão, e eu vou ler, eu digo, meu Deus, como é que ele falou tudo isso aqui e no culto eu não comecei a correr? Tem gente abrindo a boca de sono. Aleluia. Tem gente assim cochilando. Aleluia. Por que isso acontece? Você pode estar cansado, tudo bem. Mas a gente não pode desprezar que, eu sei que a casa do Senhor hoje é o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, amém, irmãos? Mas a gente não deve considerar de um tal nível de religiosidade e achar que Deus não está se movendo num ambiente como esse, porque Ele está. Ser sincero comigo. Quem aqui já veio para a igreja, sabe, naqueles dias que estava só o pito, só a graça de Deus, e quando saiu daqui, saiu renovado? Levanta a mão para eu ver aí. Olha aí, irmão. Olha aí. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes, você vai estar aqui e você vai ouvir uma palavra, aquela palavra te abençoou muito. Mas o que tocou mais no teu coração foi uma palavra que o diácono ali deu na porta, na entrada. Foi um abraço que tu recebeu. Às vezes tu participou do culto todinho e ainda saiu triste. Quando chegou lá fora, uma pessoa colocou o dedo na tua cara, te deu uma palavra, meu Deus, recebeu, se encheu do Espírito. Imagina se tu tivesse ido para a beira da praia. Tu ia fazer o quê, irmão, lá, na hora do culto? É bom a praia? É maravilhoso. Até tem uma pessoa aqui da igreja, a quinta-feira passada nós estávamos aqui, e quando acabou o culto, a gente foi para a praia comer tapioca. Eu levei o pastor, que ele estava comigo,
Eu tomei tapioca e foi mais 2 casais comigo. Aí uma pessoa do grupo falou assim: eu já sei porque o pastor quer ir para a praia. Sabe o que eu descobri na praia? Eu descobri que lá na praia tem uns patinetes top demais para andar. Um caba novo desse, 42 anos, andando de patinete, irmão. Para cima e para baixo. Sabe o que é isso? Vida. A gente pode sim se divertir e a gente não precisa ir muito longe. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: a hora do divertimento tem a sua hora. Foi até redundante aqui. Porque na hora do culto é a hora do culto. Quinta-feira, o culto é de que horas? 20 horas. Por que de 20 horas? Para facilitar que eles trabalham até às 6. Domingo de manhã às 10. Domingo à noite às 6. E a gente está sempre aqui. E eu vou lhe dizer uma coisa. Você percebeu? Você sabia? Olha, escuta o que eu vou lhe falar aqui, ó. O ser humano, ele não foi chamado para reter. E aqui eu não vou falar sobre dinheiro não, tá? Calma aí. O ser humano não foi chamado para reter. Vou lhe dar um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos dizer que você foi dormir cansado, tá? Dormiu ali cansado e tal. E aí você decidiu dormir até meio-dia. Quando você acorda de meio-dia, foi pior do que você ter se acordado de 6 da manhã. Por quê? Porque o seu corpo, irmão, muito embora muitas vezes queira ficar na cama, você foi projetado para dar. Se você se acordar cedo, às 6, sair para a academia, fazer um exercício físico, você vai ver o nível de vigor e vitalidade que você vai entrar. Por quê? Porque quanto mais você dá, mais chega. Mas quanto mais você retém, menos fica. É um princípio. Funciona também para a palavra de Deus e para a igreja, queridos. Porque vão haver domingos que a gente quer ir sair com a família, irmão. E eu vou lhe dizer uma coisa: há o seu dia de fazer isso, mas quando for o dia de culto, venha para a igreja. Olha um ponto importante também aqui para eu conversar com você, ó. Olha o que a Bíblia fala em 2 Crônicas, no capítulo 5 e no verso 13. Sabe que a unidade na igreja, no ambiente da igreja, ela manifesta a presença de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Segundo livro de Crônicas 5:13. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu o quê? A casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Deixa eu te falar uma coisa, aqui nessa passagem não houve um pastor para pregar a palavra. A graça, o mover de Deus aconteceu ainda durante o tempo de música. Durante o tempo de música que, imagina que você chega aqui, irmão, com uma cara, sabe, uma cara triste, no mínimo aí. E aí você começa a cantar. Hoje, qual foi a música de hoje que a gente cantou? Qual? Mas teve uma música que a gente cantou de manhã, que foi uma música que falou de alegria, foi essa? Troquei minhas tristezas, de Darryl Evans. A gente estava até falando sobre isso aí, Michinho. Qual era a música? Troquei minhas tristezas, também minhas vergonhas, deixei-as por tua alegria, Senhor. Foi assim? Aí você entrou com a cara emburrada hoje pela manhã aqui, ou hoje à noite. Eu estou triste, pastor, estou amargurado. Irmão, pode ter até muito motivo para ficar assim, mas eu vou lhe dizer uma coisa: há uma graça de Deus que levanta a sua vida hoje. Há um poder de Deus, irmão, que está disponível, sabe para quê? Para impedir você de permanecer assim. Você até entrou por essas portas assim, mas não vai sair do mesmo jeito. Por quê? Porque você vai dizer assim: troquei minhas tristezas. Vamos lá, ministério de música. Vem cá, Denise, vem cá, cadê a Denise? Me ajuda aqui, Denise. Só os dois, vem cá. Vamos lá, olha o que aqui, como a música canta. Você pode ficar sentado, tá? Mas vamos lá, porque eu não sou o cara da música. Amém? Cadê o baterista? Bora, Juninho. Bora, Juninho. E cadê o baixista? Vamos lá. E já começou o toque. Cadê? Libera as caixas da frente aí, Sam. Libera aí, Sam. O PA. Aleluia. Vamos lá. Quem tá triste vai cantar, tá? Cadê a música da letra? A letra da música. Isso. Vamos lá. Isso. Olha aí, ó. Tá chegando. Minhas tristezas, vamos lá. Também minhas vergonhas, deixei-as por tua alegria, Senhor. Rebobina
rebobina aí. Vamos lá, vamos lá. Troquei minhas tristezas, também minhas vergonhas. Olha o pezinho mexendo aí já. Deixei-as por tua alegria, Senhor. Segura aí, aleluia. Tá vendo, irmão? A igreja, irmão, não é um auditório aqui que tem um palhaço aqui pregando, falando uma comédia aqui para você se alegrar, não. Sabe, mesmo que haja uma pessoa que prega de forma cômica aqui, porque a gente tem pregadores cômicos, não tem, irmão? Mas há uma unção para alcançar a sua vida. Sabia disso, queridos? Há uma unção, irmão, para tirar você do lugar onde você está. Aleluia. Sabe aqueles momentos em que a unção ela nos dá um empurrão? Até rimou, né? Existe um tipo de unção que dá um empurrão. E como é, pastor? Não é aquele momento que o pregador vem e dá uma lapada santa para você cair, não, irmão. É aquele momento que você está aqui, ó, e você não consegue ficar parado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, aleluia. Troquei minhas tristezas, Quero a sua ajuda. Vamos lá, olha isso aqui, ó. Deixei-as por tua alegria, Senhor. Continua, música, continua. Tomaste minhas dores e enfermidades, me deste a tua alegria, Senhor. Segura. Irmão, tem motivo de ficar triste com a música dessa? Troquei minhas tristezas pela tua alegria. Tomaste minhas dores e enfermidades. Meu Deus, irmão. Tiraste minha pobreza, me destes a tua riqueza, Senhor. Olha aí, irmão. Tem muita coisa que você, por inspiração, pode colocar nessa música. Tu chegou aqui cabisbaixo, chegou aqui triste, chegou aqui amargurado, ou chegou aqui bem, beleza. Não, pastor, eu cheguei bem aqui. Eu cheguei próspero, eu cheguei feliz, eu não tenho problema. Que maravilha, irmão. Você deveria estar pulando agora. Aleluia, por quê? Porque Ele já deu a você. Já é teu, irmão. E a tua cara é assim. Ah, papai do céu. Não. A gente não está entendendo, irmão, o que esse ambiente significa. Esse ambiente aqui, irmão, ele tem uma unção que vai dar um empurrão em você. Eu não sei hoje à noite quais são as áreas que você precisa de um empurrão, mas receba esse empurrão agora na sua vida, meu filho. Agora na sua vida, meu filho. Eu não sei quais são as áreas, irmão, mas eu quero dizer a você. Olha o que eu quero dizer a você aqui nessa noite, irmão. Há uma unção aqui. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Sabe uma pessoa que... Você pode vir aqui, Ale? Quem conhece a Ale aqui? Cadê o microfone pra ela? Dá aqui, Sam. Tu vai cantar essa música também, irmão. Vem pra cá. Não, vai ficar aqui em cima. Rapaz, ó, eu conheço ela. Não vou falar da vida dela não, mas ela tem um monte de motivo pra não ficar alegre não. Já teve ainda muito mais. Mas olha o sorriso, que coisa. Me permita dizer com muito carinho, com muita... Que coisa linda, irmão, o sorriso dela. Tem algum dente aí que tu não gosta não, né, irmão? Vamos lá. Também minhas vergonhas. Aleluia! Meu Deus! Olha aí, ó. E enfermidades, a tua
de gente aqui, irmão, que tem um monte de motivo para ficar sentado. Mas eu vou dizer uma coisa: eu sei também que existe um monte de motivo para você se alegrar hoje à noite. Eu sei. Aleluia. Quer ver outra pessoa? Quer ver outra pessoa que eu poderia dizer assim: tem um bocado de motivo para não cantar não essa música, mas vai cantar. Chega, Neide, vem cá, Neide. Vem cá, Neide, é tu mesmo, Neide. É tu. É a Neide. A Neide, ela tem uma das vozes mais potentes da igreja. E sabe o que é interessante? A Neide, eu já vi Neide fluir muitas vezes debaixo de um fluir do Espírito. E tem de Deus dentro. Cadê a Neide? Vamos lá, Neide. Ela foi colocar o fone, né? É profissional aí. Ô, glória! Eita! Alegria, Senhor. Eu digo sim, ó sim, Senhor. Sim, ó sim, Senhor. Sim, ó sim, Senhor. Amém. Quer ver uma pessoa que ela arrebenta também? E eu vou te falar, pode ser que no íntimo também tem um monte de motivo para não adorar o Senhor, para não cantar, mas eu quero ouvir ela hoje à noite, que é a Maria. Vem cá, Maria. Chega, Maria. Vem cá, Maria. Vem. Ó Senhor. Sim, ó sim, Senhor. Sim, ó sim, Senhor. Chega, Maria, vem cá. É esse aqui? Esse é bom, Sam? Como é, Maria? Como é essa música, Maria? Vamos lá. Como é? Maria sabe. Eu digo sim, vai lá. Pessoa que poderia dizer assim: rapaz, eu não tenho motivo não para cantar. Tenho não. Mas se eu chamar, ela vai vir. Sabe por quê? Porque ela é alegre. É a Carol. Vem cá, Carol, vem cá. É a Carol. Rapaz, a Carol de vez em quando eu escuto ela cantando no lugar onde ela passa. E eu vou dizer, ela carrega uma unção. Tá, Carol? Aflito, mas não angustiado. Sua alegria é a minha força. Que bom, irmão! Se a tristeza na noite Pulando! a alegria vem ao amanhecer. Esse dia eu estava com muito pensamento na cabeça. E eu louvo a Deus porque eu tive, acho que 4 dias de descanso. Louvo a Deus. Mas, irmão, muita coisa. Quem é da diretoria, pastores aqui, sabe algumas coisas. E aí o Senhor falou comigo para se alegrar. E aí o Senhor me deu aquela música do Eliezer.
que ele fala sobre alegria. E aí eu comecei a ouvir a música. Aí eu comecei a ouvir a música. Aí eu fui pra academia e eu tava ouvindo a música. Daqui a pouco, irmão, eu comecei a rir na academia. Eu tava rindo. Eu tava com fone. Eu acho que vocês olharam assim, deve estar ouvindo alguma piada. Não era piada, irmão. Era a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra muda a minha vida. Sabe, eu vou finalizar com isso, amém? Todos nós aqui podemos dar ouvidos à melancolia. A gente pode dar ouvido à tristeza, sabe? Sei lá o que pode ser. Mas a gente também pode dar ouvido à alegria de Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos deu a alegria dEle. Ele deu. É por isso que agora, os últimos 4 minutos, a gente vai cantar essa música toda. E eu vou dar meu microfone para quem está faltando aqui. Quem é que faltou aqui? A Karina, não foi? Vem cá, Karina. Vem cá. Tem mais algum? Vou dar o meu. Vamos lá? 3, 2, 1, vai! Troquei minhas tristezas, também minhas vergonhas. Deixei-as por tua alegria, Senhor. Tomaste minhas dores e enfermidades. Me deste a tua alegria, Senhor. Eu digo sim, ó sim, Senhor. Sim, ó sim, Senhor. Sim, ó sim, Senhor. Amém. Aflitos, mas não destruídos. Tua alegria é minha força. Da maldição fui resgatado. Tua palavra é fiel, Senhor. Se a tristeza na noite vier, a alegria vem ao amanhecer. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, la 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 la. Eu digo sim, ó sim, Senhor. Sim, ó sim, Senhor. Sim, ó sim, Senhor. Amém. Eu digo sim, ó sim, Senhor. Sim, ó sim, Senhor. Sim, ó sim, Senhor. Amém. Aleluia! Oh, aleluia! Agora, irmãos, uma salva de palmas para esse povo maravilhoso, amém? Obrigado, pessoal. Vocês podem se sentar, amém? Aleluia! Olha aí, não estou vendo mais ninguém com sono, nem triste, nem nada mais. Por quê? Porque a palavra entrou, irmão. E onde a palavra chega, há uma mudança. Há uma mudança, irmão. Você não é mais a mesma pessoa. A boa mão do Senhor está sobre a sua vida, querido. Se eu fosse você, me alegraria. Pastor, me alegrar como? Irmão, para se alegrar, não precisa ter o como não. Só precisa ter uma palavra. Diga assim, uma palavra. Não, tá fraco ainda, diga assim, uma palavra. Não, tá fraco ainda, diga assim, uma palavra. É o suficiente para que eu me alegre. Então eu me alegro nessa noite. Aleluia. Depois eu termino essa ministração, mas ficou um monte de coisa para pregar aqui ainda, mas você deu para entender, né? Seu lugar é na igreja. Amém, querido? Glória a Deus. Nós temos alguém nessa noite que ouviu essa palavra e ainda não entregou a sua vida a Cristo. Temos alguém nessa noite aqui nesse lugar? Se você veio para esse culto e você ainda não fez de Jesus
seu Senhor e seu Salvador, eu quero dizer a você, hoje é o seu dia. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Muitas vezes o pensamento que vem é, não estou pronto, não é a minha hora, não é o meu momento. Mas eu vou te falar uma coisa, não existe um momento, uma hora ou estar pronto. Existe fé. Se você crê que Jesus morreu para te salvar, e você crê com seu coração que Ele é o seu Salvador, a única coisa que você precisa fazer é confessar. E a confissão traz a porta da salvação. Nós temos alguém aqui que quer fazer a confissão, receber, confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Hoje ainda, levante sua mão, eu vou orar por você. Nós temos alguém? Maravilha, meu querido, estou lhe vendo. Tem mais alguém além dele? Aleluia, tem mais gente, tem mais pessoas. Primeira vez você veio aqui, segunda vez, 10ª vez, 100ª vez, mas você ainda não fez de Jesus seu Senhor e Salvador. Hoje à noite é o seu grande dia. Sabe por quê? Porque o Senhor estabeleceu, o Senhor chamou você, e com laço de amor Ele tem atraído você. Nós temos mais alguém? Quem é a pessoa, além dele, que vai entregar a vida a Cristo hoje? Aleluia! Quem é você? Corajoso, corajosa, que quer entregar a vida a Jesus hoje? Ou quer voltar para Jesus hoje? Talvez você já tenha sido, durante um tempo, permanecido na igreja, mas tem um tempo que você está distante, está afastado dos caminhos do Senhor. Não está desviado não, só está afastado. Mas você percebe hoje que é o dia para você restabelecer essa aliança. Nós temos mais alguém além dele? Quer fazer isso hoje à noite? Você pode vir aqui, meu irmão, vou orar por você, vou lhe dar um abraço também. Aleluia. Só o toquinho do troquei minhas tristezas. Amém? Amém. Alguém nessa noite quer receber oração para ser batizado com o Espírito Santo? Já é crente, mas não fala em línguas ainda. É um direito teu. Temos alguém que quer receber o batismo? Hã? Alguém quer receber oração para cura? Vem cá. Segura aí o Renato. Renato, segura aí, meu querido. Glória a Deus.